Paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, estou aqui mais uma vez, debaixo da luz de novo. O tempo está muito feio, fechado, nublado, mas essa luz, eu não sei de onde vem, sinceramente, mas ela está sempre aqui, olha, muito linda cada vez. Quando tem sol, eu vejo que é o sol, porque fica muito forte, mas hoje não tem sol. Está totalmente fechado, mas ela permanece. Hoje a palavra está em Gênesis, no capítulo 40, vou ler do 20 ao 23, que vai nos dizer assim: No terceiro dia, que era aniversário de nascimento de Faraó, deu este um banquete. Todos os seus servos, e no meio destes, reabilitou o copeiro-chefe e condenou o padeiro-chefe. Ao copeiro-chefe reintegrou no seu cargo, no qual dava copo na mão de Faraó. Mas ao padeiro-chefe enforcou, como José havia interpretado. O copeiro-chefe, todavia, não se lembrou de José, porém dele se esqueceu. Bem, gente, essa palavra é do contexto de José, né? José do Egito aqui, José, ele tinha sido jogado em cárcere, inocente, nada tinha feito, mas estava passando pelo processo que todos nós passamos, quando Deus quer nos dar uma bênção, Ele nos coloca nesse processo, nós sabemos, né? Aqui José tinha recebido sonho que ele seria grande, né? Que toda a família se curvaria a ele. Então aqui José tinha sido, a gente sabe toda a história de José. Ele foi jogado e daí depois foi vendido. Porém aqui José, ele recebia, além de estar no processo, porque a gente sabe que quando a gente está, Deus nos beneficia de todas as formas que Ele pode. A gente tem o que precisa, né? Ele nos ajuda a passarmos por esse processo. Ele nos ajuda a ter força todos os dias para não desistir. E aqui com José também foi muito duro o processo de José, e ele estava aqui preso, mas ele estava tendo benefício, porque o carcereiro deixou ele para encarregado de cuidar da alimentação dos presos. E assim ele ia levar alimento aos presos. Mas José, ele era muito carismático, ele tinha muita sensibilidade e ele prestou atenção nesse copeiro e nesse padeiro que estavam ali com semblantes tristes. Então ele viu e perguntou por que eles estavam com semblantes assim tristes, e eles falaram dos seus sonhos. Cada um teve um sonho diferente na mesma noite. Parecidos até, não vou ler aqui para não ficar muito, não vou conseguir daí dar mensagem. Às vezes tiveram um sonho e José interpretou o sonho deles. Ali foi o sonho que José já conseguiu ver que Deus tinha dado esse dom a ele, ele interpretou o sonho. O primeiro sonho que ele interpretou foi dos presos. E ali levaria ele para a grande vitória. Porém, o que ele disse? Ele disse que o copeiro voltaria a servir, voltaria à sua profissão, né, o que ele fazia, as suas atividades, e o padeiro não, o padeiro seria morto, enforcado. Então nós lemos aqui no texto, você viu que era o aniversário do Faraó. Faraó tirou os dois da prisão, enforcou realmente
padeiro, e o copeiro, como José falara, estava ali, estendendo a mão e servindo o rei, o faraó. Então, o que José pediu? José pediu para quando ele, vou ler até o trechinho que José pediu aqui, ó. Porém, lembra-te de mim quando tudo te correr bem, e rogo-te que sejas bondoso para comigo. Faças menção de mim a Faraó e me faça sair dessa casa, porque de fato fui roubado da terra dos hebreus, e aqui nada fiz para que me pusessem nessa masmorra. Você vê que ele deu a interpretação dos sonhos, aconteceu tudo certinho, o copeiro foi beneficiado, mas e o que aconteceu? Porém, ele se esqueceu. Ele esqueceu de José. Então, talvez ali na hora da euforia, muitas vezes as pessoas não fazem as coisas por maldade. Ele ali ficou tão, certo, contente que estava de volta, tinha saído daquele lugar, que ele acabou esquecendo da promessa. Ele não fez promessa, José pediu a ele. Mas aqui em nenhum momento a gente vê que ele prometeu a José. Mas ele poderia sim ter lembrado de José e ter tirado José de lá, né, daquele lugar. Então, muitas vezes sempre que a gente faz o bem às pessoas, a gente não deve nunca receber retornos, nunca esperar retorno daquele bem que a gente fez. Por isso que diz lá no Novo Testamento, Jesus diz, dê com uma mão e não olhe, né, com a mão e com a outra, quer dizer, não olhe, não, que uma mão não olhe o que a outra deu, né, tipo assim, a gente não deve olhar, dar uma ajuda à pessoa e querer receber alguma coisa dela, porque muitas vezes você não vai receber. Você não vai receber, ou então você não vai receber quando você espera. Porque aqui nós vemos que depois de 2 anos, depois de 2 anos do fato acontecido, esse copeiro, ele foi se lembrar de José. Quando o faraó teve um sonho, ele lembrou que José existia. Mas por que tudo isso aconteceu? Porque Deus permitiu. Deus permitiu, por quê? Porque não era ainda o tempo. Porque Deus tem tempo para todas as coisas. E aqui não era o tempo de José. Não era ainda. Ali Deus só deu uma amostra, tipo um sinal, que Deus gosta muito de nos dar sinais. Ele deu um sinal a José de que ele seria capaz de interpretar os sonhos. E agora sim, agora passou 2 anos, agora era um momento certo. Então o faraó teve um sonho, não tinha quem interpretasse, e o que aconteceu? O copeiro lembrou de José. Nós vemos aqui, ó, no 9, então diz assim, ó. Então disse a Faraó, o copeiro-chefe, lembro-me hoje das minhas ofensas. Estando o Faraó muito indignado contra os seus servos e pondo-me sob a prisão, na casa do comandante da guarda, a mim e o padeiro-chefe. Tivemos um sonho na mesma noite e eu e ele sonhamos. Cada sonho com a sua própria significação. Achava-se conosco um jovem hebreu, servo do comandante da guarda. Contamos-lhes o nosso sonho e ele nos interpretou, a cada um segundo o seu sonho. E como nos interpretou, assim mesmo se deu. Eu fui restituído meu cargo e o outro foi enforcado. Você vê aqui que ele lembrou. Depois de 2 anos,
Então você vê aqui que não foi um momento de ser ruim. Ele não lembrou porque Deus permitiu, que não era o momento. Deus fez ele esquecer naquele momento. Então, às vezes a gente quer, né, que pessoas nos ajudem, que pessoas, e muitas vezes as pessoas não estão nos ajudando, as pessoas não sabem do que está se passando conosco. E muitas vezes também é porque não querem. Então você pode estar passando seus problemas aí. E se você ajudou alguém, não espere daquelas pessoas ajuda. Às vezes a ajuda vem de quem você menos espera. Quem você menos espera ganha sua ajuda. E aqui também, depois José, a gente sabe que depois José interpretou o sonho de Faraó. E ali José foi nomeado governador. Deus abriu aquela porta para José que nem existia. Não existia governadores na época. José foi o primeiro governador do Egito. Acima dele, só Faraó. Então, vê só a mudança que Deus fez na vida de José. Então, todos tiveram seus processos. Davi teve processo, Daniel teve processo, José teve seus processos. Todos tiveram e tudo aconteceu no tempo de Deus. No tempo de Deus, porque a gente sabe que quem é escolhido não tem escolha. Tudo acontece como Deus quer. Estamos aqui para fazer a vontade dele, para obedecer e ele fazer o seu querer em nossa vida. Foi para isso que nós nos propomos, porque a gente quer cumprir o nosso propósito, o propósito que Deus tem para nossas vidas. E no momento que você aceita levar isso adiante, aceita honrar o seu compromisso, a sua aliança com Deus, você tem que ir até o fim. Mesmo que isso doa, mesmo que os processos sejam dolorosos, Deus não quer que você retroceda, Deus quer que você vá à frente, Deus quer cumprir o plano, porque se Ele escolheu você, Ele já viu o futuro lá na frente, Ele sabe se você vai suportar ou não, e Ele nunca vai lhe dar a cruz mais pesada do que você pode carregar. Nunca. E se Ele lhe deu uma cruz, é porque lá no fim Ele tem uma glória para você. Assim como Ele teve para Jesus. Jesus venceu tudo aquilo. O processo de Jesus foi o pior que teve. Mas Ele venceu. E Ele quer. Jesus está ali todos os dias conosco, nos dando força. Jesus quer também que sejamos vencedores nele. Que acreditamos nele, que nós vamos vencer, que nós vamos conseguir cumprir o nosso propósito e nos tornarmos vitoriosos nele, porque é ele que dá força, ele que consegue nos dar essa força que temos todo dia, que a gente não sabe como. Força de resistir a tudo, força de resistir aos abandonos, à solidão, a tudo isso. Mas ele está ali conosco todos os dias, não deixando nos faltar nada, nos dando a mão para levantar todos os dias, quando muitas vezes nem queremos. Mas ele faz questão de nos levantar e diz, vai em frente. O único lugar que ele não nos tira é da igreja. Da igreja ele não nos tira. Temos que marchar, temos que procurar, temos que buscar. E o resto a gente não fica com nada, mas tudo isso
Ele tem um propósito. Deus tem propósito em cada dor que passamos. E nós temos só que confiar. Amém? Então deixo essa mensagem para você hoje. Espero ter aí lhe ajudado. Se inscreva no canal, deixe seu joinha. E fiquem na paz do Senhor Jesus. Amém?